de basicamente 6 anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios. Por 5 anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção, até que não se sentia mais preenchida com aquilo. Decidimos criar o Pinhoncast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos. Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. Antes da gente começar nosso bate-papo, já deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha com quem mais quer ver essa história incrível. Hoje nós temos 2 convidados, então a gente vai ter um formatinho meio diferente. É o Fábio e a Rafa, eles são criadores da Então Faz. O Alexandre não tá aqui ainda, mas daqui a pouco ele aparece e ele vai fazer parte dessa conversa com a gente. Vamos começar com uma pergunta, depois, separadamente, vamos entrevistar cada um deles. Gente, eu gostaria de saber, primeiramente, né, se vocês quiserem se apresentar antes, podem se apresentar, mas eu queria saber como surgiu o projeto da Então Faz. Então, eu e o Fábio, nós somos colegas de mestrado, né? Nós fazemos mestrado na UTFPR em tecnologias na educação e lá nós nos conhecemos. E daí no início desse ano, o Fábio surgiu onde eu trabalho, né? Que é no Stella Maris. E meio que de surpresa, assim, ele não disse que ia trabalhar comigo, mas então eu o encontrei lá e nós começamos a trabalhar e fazer diversos projetos na escola juntos, além de projetos do mestrado também, artigos e tudo mais. Então foi nessa parceria que nós descobrimos que tínhamos que surgiu a vontade de fazer mais, né, Fá? Eu acho que o encontro todo é como a Rafa falou, tudo aconteceu dessa forma e eu sou um cara muito multitarefa, assim, então eu gosto de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo sempre. E aí, é daí que surge o nome, né? Porque a gente começa a ver as pessoas dizendo que queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, queriam fazer aquele outro, e aí a resenha sempre então faz, né? Simples assim. Então vai lá e resolve, né? Levanta e faz. E aí quando eu e o Rafa, quando a gente começou a conversar sobre o desejo de ter uma plataforma, de trazer isso para o mundo das edtechs e tal, né, e fazer as coisas de um jeito diferente, a gente olhou um pro outro e falou, pô, então faz, né, porque já estamos falando disso faz um tempo e não começamos ainda, e aí a gente resolveu começar e estamos aí. Excelente. Então é isso, gente. A gente vai agora mudar rapidinho o formato aqui. A gente vai conversar primeiro com a Rafa, depois a gente vai falar com o Fábio e eles vão explicar um pouquinho melhor do que é a Então Faz. Então, peãozinhos, voltamos com o Alexandre. Muito obrigada pela participação. Alexandre, professora. Rafa, por favor, você pode se apresentar pra gente e contar mais a sua história pra gente chegar na Então Faz? Posso sim. Então, eu sou formada em administração, então a minha primeira faculdade foi ADM. Depois de ADM, eu comecei a estudar para concurso. Eu queria muito passar na Receita Federal. E uma das disciplinas que mais cai no concurso da Receita é matemática. Então eu me aprofundei assim nessa disciplina e fui pegando gosto pela matemática. Eu já tinha quando fazia ADM, né? Mas aí foi ficando gostoso estudar matemática. E infelizmente não foi para mim, eu não passei no concurso da Receita. E então tive a oportunidade de fazer a minha segunda faculdade, que foi matemática, porque eu queria ser professora. Desde pequena eu tinha esse sonho em ser professora, mas não deu certo e tudo mais, por isso que eu fiz administração antes. Aí fiz a faculdade de matemática e depois que eu terminei matemática, eu senti a necessidade de fazer pedagogia. Então, eu fiz mais uma faculdade que foi pedagogia, enquanto eu já estava dando aula. Depois disso, me especializei em algumas coisas e hoje faço mestrado na UTFPR em tecnologias na educação matemática, que eu acho que é algo muito importante e atual
para todos nós professores, Com né? certeza. Então, além de ser um diferencial, você saber sobre as tecnologias na educação é fundamental também para a gente, né? Como professor, como profissional que eu sou, entender um pouco sobre essa nossa demanda atual. Prof, agora os motivos dessa parte financeira e por que eu foco as crianças? Porque eu já vi, já notei também, já peguei algumas coisas na mídia, né? Que pelo menos umas reportagens aí de dias atrás de parte de empreendedorismo para crianças ou com crianças, esse assunto. Por que as crianças? Qual foi o motivo? Então, assim, ó, lá no Stella Maris, onde eu trabalho, eu sou professora de educação financeira. E a educação financeira, ela é responsável por transformar as crianças em adultos que sejam responsáveis pelo dinheiro que têm, né? Então, que eles saibam planejar, saibam administrar adequadamente o seu dinheiro. Então, eu queria que esses conceitos fossem aprendidos por eles de uma forma mais real, certo? Que fosse mais real com o que eles verão no futuro, depois que eles saíssem da escola. Então, por eu ser administradora, eu pensei no empreendedorismo. Muito bom. Então, por que com as crianças? Porque é o meu dia a dia, é com elas que eu trabalho. Então, eu escolhi, junto com os conceitos de educação financeira, ensiná-los também sobre o empreendedorismo. E deu muito certo. E como elas são crianças também, prof, tem que ter uma abordagem diferente também, né? Como que elas vão se interessar por uma coisa que nem os adultos às vezes se interessam, né? Então, qual foi a sua abordagem para que elas fiquem motivadas ali, permaneçam e fiquem atentas à aula também? Então, a minha abordagem foi, eles escolhem. Muito bom. Então, eu falei lá no começo do ano assim, vocês vão escolher um produto que vocês querem vender para a escola no final do ano. Então, por exemplo, o 6º ano escolheu vender areia. Aí a gente quer vender areia. Então, foi aí que surgiu. Foi desse desafio, tanto para mim quanto para eles. Então, nós sentamos. Então, tá bom, querem vender areia? Então, vamos vender areia. Para quem a gente vai vender areia? Então, começou assim, quem serão os nossos clientes? Né? Qual a faixa etária? Tudo isso introduzindo os conceitos de educação financeira e de empreendedorismo. Descobrimos que vamos vender para crianças pequenas. Tá, e para que vai ser essa areia? Né? Essa areia vai ser para o gato, vai ser para construir, vai ser para o parquinho. Vai ser... não. Então decidimos que era para brincar. Mas e qual é o diferencial? Qual vai ser a diferença de eu ir na praça e brincar com aquela areia? E a nossa? A nossa vai ser magnética, então vai ser colorida e nós vamos chamar essa areia de areia divertida. Tudo isso eles fizeram. Decidiram. Então, criativos também. Então, o processo que vocês pegam é, tipo, no início do ano, vocês fazem um projeto todo embasado na ideia principal. Como que é esse projeto de vocês? Tipo, começamos com a ideia, depois a gente passa pelo processo de construção. Então, exatamente. Então, primeiro, eles decidem, tudo eles, né? Primeiro, eles decidem qual o produto que eles vão querer vender. Depois disso, a gente estuda quem serão os clientes, né? Qual será o mercado. E então, a gente vai começando a estudar os custos. O que eu preciso para esse produto, certo? Então, para areia, por exemplo, quais eram as matérias-primas, os ingredientes para fazer essa areia magnética e as tentativas, né? Certo. Todos os testes. Nós fomos, se eu não me engano, foram 5 testes que deram errado. Então a gente tentava fazer areia, não dava certo. Ela não ficava magnética, ela endurecia, ela mofava. Então, assim, foi interessante também para as crianças verem que mesmo com o erro, a gente tem que seguir em frente. Nossa. A gente tem que pesquisar até chegar onde a gente quer. Não dá para desistir no caminho, Isso, né? Então a nossa meta, o nosso objetivo não era vender areia magnética? Vamos até o final vender areia magnética. Isso é excelente, esse projeto. Nossa. Desculpa te cortar, mas é que sim, eu tô impressionada porque é um projeto excelente. Vocês não ensinam só empreendedorismo, só educação financeira. É tipo a vida. Vocês ensinam sobre a vida pra criança. E colocar a mão na massa também, né? Exatamente. O nosso objetivo era não só transformar eles o nosso objetivo não era só prepará-los para o mercado de trabalho, mas também ensiná-los a serem cidadãos críticos do que eles vão enfrentar no futuro. Depois disso,
de estudarmos todas as matérias-primas, nós vamos para os custos. Então entra mais a parte da matemática, sabe? Da matemática financeira, de entendermos quanto custa cada produto, cada matéria-prima, o quanto de cada matéria-prima, né? Então, e junto isso, eles vão aprendendo a usar a tecnologia, né? Que a gente sempre usa planilhas eletrônicas, para eles aprenderem a usar para o futuro, né? Então, se a gente for fazer assim um paralelo com o Excel, quando que a gente aprendeu a usar o Excel? Não foi na escola. Vida adulta. Não. Foi quando foi adulto. Então, ensinando eles a usarem as planilhas eletrônicas desde pequenos, então, quando eles chegarem na vida adulta, eles vão saber muito mais do que Com nós certeza. quando chegamos, né? Então, a gente aprende todos os custos, tudo que é preciso, a gente estuda quanto vai custar aquele produto para nós, para produzirmos, e depois disso, o preço de venda. Por quanto a gente vai vender, né? E quanto que a gente vai vender para que a gente possa também estudar o lucro, né? Que é o que interessa Exatamente. a todo mundo, quanto que vai lucrar. Então, esse projeto que fizemos na escola, todo o lucro foi destinado a uma instituição de caridade. Mas então teve uma venda, teve todo... Teve. Colocaram a mão na massa, tiveram a ideia e ainda teve a venda do Sim, fizemos a produto. venda. E vocês ensinam a vender? Desculpa te cortar de novo. Vocês ensinam, sim. a parte de venda também vocês ensinam em todo esse processo. Eu e Fábio fizemos tudo, né? Então, toda essa parte de ensiná-los como abordar os clientes, né? Que eram toda a nossa comunidade escolar. E nós ensinamos para eles e foi um sucesso. Eles adoraram. Nossa, Então, como eu havia dito, nós fizemos o projeto da areia com o 6º ano e nas turmas de 7º e 8º nós produzimos picolés. Então, foi a mesma abordagem, né? Processo. O mesmo processo com eles e também venderam para toda a comunidade escolar. E como eu estava falando, o lucro foi todo destinado para uma instituição de caridade em que nós compramos material escolar para 40 crianças para o ano que vem. Nossa, e depois fomos nessa fundação, né, Fundação Iniciativa, onde fomos entregar esses kits, fomos com eles também. Então, o interessante foi que além de toda essa carga, né, de conhecimento que eles tiveram, eles também desenvolveram a habilidade da sustentabilidade, da solidariedade. Isso é ótimo. Que é muito importante. Nossa, então, excelente. linkando isso, aquilo que eu havia falado para vocês, que é formar eles para um futuro que está aí. Sim. Entendeu? Não só quando eles saírem do ambiente escolar que eles vão ver a realidade. Não, a realidade está aqui agora. É agora. E o nosso objetivo, o meu e do Fábio, foi trazer para dentro da sala de aula a vida real. realidade. A vida real, como funciona. E o processo de educação financeira pessoal, vocês ensinam também? Por exemplo, como que você administra o seu próprio dinheiro? E como que é esse processo para as crianças? Então, para as crianças, é assim, ó, desde o início, é muito importante ensinar a matemática financeira, né, ter a educação financeira, para que eles se tornem adultos responsáveis, né, e saibam administrar o próprio dinheiro. Para crianças, eu indico sempre para que eles peçam para os pais, para que eles tenham a oportunidade de pagar as contas, sabe? De poder manejar o dinheiro e também saberem sobre a vida financeira da família, entendeu? Sim. Tem muitos pais que... Isso aqui é um tabu na nossa sociedade, porque nós não falamos muito sobre o dinheiro. Então, sim, por exemplo, nada, né, prof? Quando a gente tá numa roda de amigos, por exemplo, a gente não fala. O que você faz aí com o resto do teu salário? Ou Se quanto que você também, ganha? né? Quanto que você investe? Você ganha quanto aí? Você gasta quanto? A gente não fala sobre isso. Sim. Né? Então, os pais têm esse receio de falar para os filhos quanto realmente ganham e tudo mais. Mas isso é muito importante. Para a criança ela saber... o que acontece com o dinheiro do pai, da mãe, do responsável, certo? Então, aquele dinheiro do sustento do nosso trabalho, ele não é só o cartão de crédito que compra McDonald's, que compra... Brinquedos. Enfim, isso. Então, assim, nós temos obrigações
para pagar. Então, os pais precisam falar isso para as crianças. Precisam falar, olha, existe aqui a conta de luz, existe aqui o condomínio, existe aqui a parcela do carro, a mensalidade da escola. Mercado. Isso. Então, assim, todos os gastos que a família possui mensais, é importante que a criança saiba, certo? Então, eu estimulo eles. Pergunta. Vai pro pai e pergunta. Ô pai, quanto custa tal coisa? Sobra alguma coisa? Porque assim, até os pais começam a aprender. É verdade. Né? Estimula os pais também. Né? Exatamente. Porque, querendo ou não, a educação financeira, gente, ela vem do exemplo. Com certeza. Né? Não adianta só eu, como professora de educação financeira, falar em sala de aula. Os não é igual pais, matemática, quem está lá, também precisam dar o exemplo para os filhos. E isso é muito legal porque vocês pegam a parte humana da criança, né? Vocês não fazem só, aprenda 1 mais 1 é 2, isso aqui é com S, 2S, não é uma coisa simples, na verdade. né? Nossa, é muito legal. E, prof, como motivá-los também, manter as crianças ali no projeto? Porque também, bom, quem é empreendedor já é difícil, né? Meu Deus, isso aqui é para mim, eu desisto. E criança, como é que mantém elas focadas o ano todo para entregar o projeto? Então, eu acredito que a motivação deles vem por ser deles. Muito bom. Sabe? Sim. Como a ideia foi deles, o processo todo, a cada aula, motivava por ser algo novo. Eles não sabiam o resultado que viria, certo? Então, o começo, a ideia. Depois da ideia, tá, mas quanto vai custar? Depois, então vamos fazer. Depois de fazer, então vamos vender. Então, tudo era motivo para motivá-los. Tudo ia isso. Mais ainda, né? Isso. Então, pro ano que vem, por exemplo, o ano que vem já estão todos motivados porque vão fazer produtos novos. Já deve estar pensando. Então, eu até falei para eles, né? Lancei para eles o desafio. Nas férias, pensem em produtos. Para quando a gente chegar em 2022, né? Na primeira aula de educação financeira, a gente já começar a discutir qual vai ser o produto. E, novamente, vai ser a motivação para ver se vai dar certo, como vai ser para produzi-los e tudo isso. E os pais, prof, como é que eles ficam nessas novas informações para os filhos ali? O que eles estão achando de tudo isso? Então, tem muitos pais que... Os pais aceitam muito bem, né, essa ideia, por ser algo muito real, por a gente ter trazido, né, essa realidade para as crianças dentro da escola, e os pais também conversam muito com os filhos em casa sobre o empreendedorismo. Então, tem muitos alunos que vêm para mim e falam, ai, prof, meu pai comentou sobre a história do McDonald's, sobre a história da Apple. Que legal. Então, assim, em casa, no convívio familiar, a gente vê que há um diálogo entre as crianças, até mesmo sobre as empresas dos pais, né? Então, a minha mãe, ela faz massagem, ela ganha tanto, e ela falou que ela tem uma cartela de clientes assim. Então, isso vai despertando também nas crianças e nos pais essa questão do diálogo em casa, que também é importante, né? É muito importante, né? E vai surgindo muito mais ideias, com certeza, na própria cabeça das crianças, né? Isso. Elas chegam a comentar, quando eu crescer eu quero ser... É porque na nossa época, assim, nunca teve ninguém que falava, eu quero ser empreendedor. No máximo, quero ter uma fábrica, né? Quero ser rico e ter uma fábrica. Mas nada com empreendedorismo. Isso. Ou até mesmo seguir o negócio da família, né? A maioria, acredito eu, que das pessoas da nossa geração seguia os caminhos, o empreendimento que a família tem, sem mesmo saber o que é ser empreendedor. Com certeza. Né? O que é você empreender? Não, eu só sei que a minha família tem um negócio e eu vou seguir isso. Tocar o negócio da família. Né? Exatamente. Mas sem saber como por quê, como. Mas eles chegam com ideias, por exemplo, quando eu crescer eu quero ter tal coisa, quando eu crescer eu quero ser dona desse tipo de negócio. Ou chegam direto pra você. Qual que foi a ideia mais mirabolante que elas trouxeram? A ideia mais foi essa da areia. Da areia. Isso, começou tudo com a minha aluna dizendo que ela queria vender areia na praia. Aí eu falei, areia na praia. Giovana, é o nome dela. Aí eu falei, Giovana, você vai vender areia na praia, Giovana, pelo amor de Deus. Não, eu quero vender areia na praia. Então eu falei, então tá bom. Então a gente vai vender areia na praia. Pronto. E começou toda a ideia. E a turma abraçou. E vocês, desculpa, só curiosidade, é todo o 6º ano ou cada turma tem um produto diferente? No Stella, que é onde nós trabalhamos, nós temos o ensino premium, que é o seguinte,
Os alunos de 6º ao 9º ficam o dia inteiro no colégio. Então, de manhã eles têm um ensino regular e à tarde o ensino premium, em que só tem disciplinas premium, diferenciadas. Então, temos educação financeira, temos teatro, temos pensamento computacional, aí o espanhol, o inglês. Então, são esses alunos, são os alunos premium que têm a disciplina comigo de educação financeira. Então, são 20 alunos, se eu não me engano, né? São turmas reduzidas, então. Exatamente. Entendi. Mas foi um número bem bacana. Sim, 20 pessoas. E como que vocês administram essas 20 pessoas? Por exemplo, um cuida dessa parte, outro cuida dessa parte? Ou todos eles cuidam de tudo? Todos eles passam por tudo. E qual o processo de negociação? Como eles negociam entre eles? Deve ser uma coisa bem... Olhar de fora, assim, caramba, crianças negociando entre elas, né? Como é? Olha, eu acredito que é semelhante... Aos adultos. Existem aquelas crianças que não falam, aqueles líderes que falam, que impõem a ideia, aqueles alunos que convencem. Então tem um pouquinho de tudo. E o interessante é que assim já vai desenvolvendo ali, eu e o Fábio, a gente já consegue ver quem são os alunos líderes, quem são aqueles alunos que se destacam, aqueles que nos ajudam na aula também. Olha, a gente precisa agora que o pessoal feche tal ideia e tudo mais. Então a gente já direciona o papo para determinados alunos. Nossa, muito legal. Os inovadores também, deve ter as crianças inovadoras, né? Vender areia magnética. O interessante também desses projetos de empreendedorismo que nós fazemos é que a gente não está só... O nosso objetivo é formar as crianças para que lá no futuro, aqueles que querem ser empreendedores, eles criem empresas inovadoras e que estejam preparadas para solucionar os problemas da sociedade, né? Muito bom. Sim. Essa parte de problemas da sociedade, vocês também chegam a conversar sobre esses assuntos? Por exemplo, desmatamento, fome, problemas do cotidiano, vocês chegam a dar alguma instrução para eles? E é tudo durante as aulas. Nossa, não é nada assim, hoje nós vamos falar sobre reciclagem. Não. Durante as aulas e tudo mais, não vamos então, não vamos desperdiçar tal coisa. Caiu areia, poxa vida, olha só. Então é tudo durante a aula que a gente vai conversando e eles vão soltando e vão... Então toda essa parte de solidariedade, de sustentabilidade, são assuntos que são abordados indiretamente em sala de aula, mas sempre... Mas não é uma pauta, assim, que vocês têm? Não. Por exemplo, o comum, né, que você chega naquele dia, você tem que dar essa matéria. Vocês têm lógico, vocês têm um cronograma, certo? Mas conforme surgem as dúvidas, vocês vão conversando sobre os assuntos e puxando. Nossa. Isso. E eu acho que eles aprendem muito mais dessa forma do que... Com certeza. Seguindo um padrãozinho, desculpa, o enrolo aqui. E como é vendas, professora, para as crianças, assim, o que eles... Como o quê, perdão? Parte de vendas para eles, assim, o que eles veem como vendas, como foi essa abordagem de vendas para eles, assim, com eles, né? Então, a parte de venda, o principal que nós vimos em relação à venda foi a abordagem com as crianças, né? Como que nós íamos convencer o nosso cliente a comprar mais, né? Porque como a gente estava num ambiente escolar, que os alunos sabiam que ia ter, e a demanda nós já sabíamos que haveria, mas a gente não sabia mensurar a quantidade, nós ensinamos eles como convencer, né, o cliente para vender mais, né? Sempre pensando no lucro. Que empresa é isso, né? Isso. E além do que, foi muito interessante vê-los com o dinheiro nas mãos. Sabe, isso é uma cena assim que ficou marcada para mim, porque muitos deles nunca tiveram contato com o dinheiro. Então eles pegavam a nota e sacudiam assim, olha só, né? Sabe, olha o tanto que a gente vendeu. E na hora da contagem também do quanto foi vendido, eu não acredito que a gente vendeu tudo isso. Então era um montante jamais visto por muitos deles, sabe? Sim. Porque como agora a gente usa muito cartão e esse vislumbre que eles tiveram com as cédulas foi
foi muito bacana. Muito bom. Ju? Eu imagino que foi a melhor sensação. E assim, Palpável, né? lógico. Mas eles também receberam por cartões ou apenas pelo dinheiro? Só dinheiro. Só dinheiro. Só dinheiro. E daí essa administração desse dinheiro, eles tiveram ou foi direto para doação? Ou para eles entenderem como como que posso falar? Recolocar na empresa. Essa parte daí vocês não... O caixa da empresa. O caixa, para ter fluxo. Essa é a minha pergunta. Nós estudamos isso quando nós estávamos comentando sobre como que a gente começa, né? Então, aí da onde nós vamos tirar o dinheiro para começar a comprar os insumos para produzir, tanto os picolés quanto a areia. Então, eles já sabiam que parte daquele dinheiro que eles estavam sacudindo era do caixa da empresa pelo qual a gente comprou todos os insumos. Então, assim, quem começou, na verdade, investindo na empresa deles foi a Então Faz juntamente com a direção da escola. Legal. Mas, então eles sabiam que no final todo aquele montante, parte dele, teria que ser devolvido para os investidores. Excelente. E os conflitos, professora, das crianças, como é que foi? Gestão de conflitos? Teve conflitos entre eles, assim? Não. Nada? Não me lembro de ter, assim, conflitos. Houveram os conflitos de ideias, né? Para produzir a logo, né? Cada uma ideia, né? Isso, então, mas nada assim desafiador para nós nem para eles. É tudo no diálogo e é o que eu falei para vocês dos líderes, da questão do convencimento. Então foi tudo muito harmonioso. E o que você passa de mensagem para os adultos que você aprendeu com as crianças em todos esses âmbitos? O que você pode falar para eles, para dar um chapuletado nos adultos? Deixá-los serem criativos, sabe? As crianças têm um potencial gigantesco dentro delas. Sim. Entendeu? Então, cabe a nós, adultos, dar a oportunidade para as crianças se libertarem, sabe? Serem criativas. Então, tem muito, muito deles que a gente pode aprender se a gente der oportunidade para as crianças. A oportunidade para as... É que normalmente às vezes falta até oportunidades para os adultos, né? Quanto mais para crianças também, né? Sim. Porque o adulto tem entendimento de dar liberdade para a criança também. O adulto tem que começar também a entender isso aí. Olha, vou dar oportunidade para o meu filho para ele poder falar. Às vezes ele sempre tem alguma coisinha que a gente pode pescar para agregar para a gente. Então, eles têm uma carga de ideias e de criatividade muito grande. Sim. E agora, atualmente, com a correria do dia a dia, nós vemos muitas famílias que não conversam. É verdade. Né? Então, para um pouco o que você está fazendo, conversa com o teu filho, ele tem muito a falar. Sim. Com certeza. Né? Mas também o adulto tem que querer ouvir. É verdade. E que tipos de crianças vocês acreditam que vocês estão criando para o futuro? Olha, crianças críticas, né, em relação ao que é feito, ao que se vive na sociedade, crianças conscientes em relação à realidade, à sociedade. Acredito que é isso. E Rafa, só pra gente finalizar essa primeira parte, eu queria que você falasse na sua visão, na sua experiência e tudo isso que a gente conversou, qual é o maior aprendizado pra você e qual é o aprendizado que você quer deixar para os nossos pinhãozinhos de toda essa nossa conversa inicial? Então, o aprendizado que eu tive, que eu tenho, né, cada vez que eu vou para a escola e que eu dou as minhas aulas, é que você deve fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Eu, no meu caso, fazer a diferença na vida das crianças, sabe? Não ser só aquela professora que chega, dá a aula e vai embora. Não, eu quero, para mim, né, o meu intuito é chegar lá e poder mudar o destino daquela criança, sabe? Então, eu acho que para os nossos pinhãozinhos, para os nossos pinhõezinhos, eu acho que pensar nisso, né? Você mudar a vida da outra pessoa, para melhor, claro, né? Mas você fazer a diferença na vida de alguém.
Excelente. Excelente. Muito obrigada, Rafa, pela sua aula. A Rafa vai voltar, tá, gente? A gente só vai finalizar essa primeira parte para conversar com o Fábio, mas muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por apresentar esse projeto, que Obrigada pelo convite. maravilhoso, incrível. Muito obrigada, Xandão, Obrigado, gente. por Foi essa primeira mesmo, parte. Obrigado mesmo. Nada, obrigada a vocês. Então é isso, pinhãozinhos. Se inscreve aqui no canal, deixa o joinha. A gente tem a segunda parte e tchau!